mundo reunido aí. Só não falei com a primeira-dama aí da Maciel. Tá só Boa tarde. contando aqui. Aí, já participou meu amigo Tasso Cruz. Quadrado mágico, já que estamos em dia de Copa. Pronto, quadrado mágico. Eu sou só o bobo do meio, pronto. Aí o João Magalhães já falei, e meu amigo Eliézer, rapaz. Como eu disse, Eliézer, hoje vai. Hoje vai, e que os trabalhos vão ser abertos com a entrevista que o Eliézer fez com o vereador de Teresina, Ismael Silva. O vereador denuncia falta de pagamento a fornecedores que abastecem a rede municipal hospitalar com insumos e medicamentos. Olha o que disse o vereador. Tenho acompanhado esse caso. Na última sexta-feira eu estive, inclusive, na Fundação Municipal de Saúde, me deparei com fornecedores que estão realmente enfrentando esse problema. A informação que eu recebi é que lá na própria Fundação Municipal de Saúde, o setor financeiro estava em reforma, por isso que não estavam atendendo. Outra informação que recebi é que no setor de protocolo eles não estavam podendo, inclusive, repassar informações mais precisas para estes fornecedores. Hoje mesmo nós já fomos procurados por fornecedores também que estão com contratos atrasados, com pagamentos atrasados pela Fundação Municipal de Saúde. Nós estamos fazendo contato com esses fornecedores para entendermos o que está acontecendo em relação a esses processos e, obviamente, que esses fornecedores eles vão suspender a questão de entrega de novos itens, de novos medicamentos e quem vai sofrer a população. Nós precisamos entender com a Fundação de Saúde o que está de fato acontecendo em relação a essa questão financeira, tendo em vista que é um dos órgãos que mais tem recebido aí créditos suplementares e créditos especiais durante o ano. Então, o que está acontecendo com essa gestão? É um ponto que nós vamos realmente questionar. Nós estamos reunindo agora um grupo de fornecedores que tem de fato nos procurado para que nós possamos aí avaliar contrato por contrato e saber realmente dessa previsão de pagamento. Eliézer Rodrigues, o que é que está acontecendo? Quer dizer, vendeu para a prefeitura, se forneceu o produto, a mercadoria, os insumos, e aí quando o empresário vai, pelo menos buscar informação sobre uma previsão de pagamento, o protocolo nem passa informação, Eliézer. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, aos colegas e telespectadores. É essa, infelizmente, a situação, Douglas. Nem diálogo existe. Não se conversa com os fornecedores. A pessoa responsável pelo trato com as empresas que fornecem insumos, medicamentos para a rede hospitalar, é totalmente fechada a qualquer tipo de conversa. Não quer dar satisfação. E aí como fica a situação desses fornecedores? Aliás, só me permite uma coisa, só para o ingrediente para você continuar. Eu acho até que o protocolo não dá informação, não é porque não quer, é porque não tem. Exatamente, não há o mínimo de planejamento e responsabilidade. E quem sofre as consequências é a população em um momento crítico, quando precisa de um atendimento na área da saúde. Aí chega no posto de saúde, não tem medicamento, não tem insumos básicos para se fazer um procedimento, um curativo, uma cirurgia simples. E isso por conta da falta de compromisso da prefeitura com a saúde pública da capital. E como muito bem tocou o vereador, uma área que tem recebido verbas suplementares recorrentes. O prefeito, por exemplo, na área da saúde, aí o TAS trouxe aí não sei quantos milhões de remanejamento. 90 milhões, né? 90 milhões de remanejamento. E foi para onde, aliás, esse dinheiro? Para os fornecedores não foram. Não foi. Não foram. A afirmação está aí, dizer que o Ministério Público já acompanha esse caso e que uma resposta tem que aparecer, uma satisfação tem que ser dada. Rapaz, interessante, o Elias falou em Ministério Público. Eu acho interessante o seguinte, o Ministério Público, ele já praticamente investiga todas as áreas da Prefeitura de Teresina. Exatamente. E agora, como não há mais novas áreas a serem desbravadas, o que é que o Ministério Público faz? É o seguinte, aí o problema volta lá para uma área, o Ministério Público diz assim, nós já estamos acompanhando isso desde março do ano passado, é assim, é um rodízio agora nas mesmas áreas. Douglas, eu ouvi nesse final de semana de um quadro técnico do primeiro escalão da Fundação Municipal de Saúde, que o cenário é o seguinte, antes os fornecedores brigavam, entravam em disputa para fornecer insumos, medicamentos, materiais para a Fundação Municipal de Saúde. Hoje é o contrário, os fornecedores correm das licitações ou das demandas da Fundação Municipal de Saúde com medo disso que o Eliézer disse agora há pouco. E eu vou dizer aqui o seguinte, o problema do pagamento, esse não é um problema do doutor Gilberto Albuquerque, viu? O doutor Gilberto Albuquerque, eu vou dizer aqui o seguinte, no momento crítico da pandemia,
Se não fosse a competência e o empenho do doutor Gilberto Albuquerque, tinha faltado oxigênio aqui em Teresina. Todo mundo lembra, o doutor Gilberto fez aquele malabarismo com a empresa, a White Martins, que fornecia, que não ia fornecer, não tinha prazo para voltar a fornecer. Não só voltou a fornecer, como ele abriu novos postos de abastecimento aqui em Teresina. Então, doutor Gilberto, não tem nada a ver. Isso aí é um planejamento, é uma falta de estruturação do núcleo central da prefeitura. Se me permite, Douglas. Pois não, Eda, pode falar, à vontade. A gente acompanha desde o início essa questão e aqui mesmo no ODN várias vezes falamos de convênios, de contratos, de informações que tínhamos de bastidores, de fontes, de que logo no início da gestão já estavam se perdendo, a prefeitura perdeu dinheiro em vários setores e deixou de tocar vários projetos por conta dessa inoperância, me desculpe a palavra, dessa falta de organização. Agora você vê, no momento desse que a gente está passando, Douglas e colegas, onde os casos de Covid estão aumentando, onde a gente precisava de mais verbas para a saúde, o que acontece? Nós temos aí a falta de insumos básicos. O Eliese citou bem pequenas cirurgias, mas a gente está sabendo aqui todo dia de denúncia de gente que não é atendido, volta para casa, procura outro meio, não tem condições de pagar plano de saúde altíssimo e que bate e volta sempre quando procura a saúde, a rede pública municipal para fazer um atendimento. Então, assim, continuamos esbarrando, acho que Douglas e vocês todos e os que nos assistem, realmente na falta de planejamento, de organização, é isso. Olha, eu vou chamar aqui, aí eu vou ouvir o João, aquela entrevista, Tássio, que nós falamos ontem, do deputado estadual, deputado federal eleito Júlio Arcoverde, do Progressistas. Ele critica a PEC da transição do governo Lula, diz que o resultado eleitoral das urnas eletrônicas tem que ser respeitado. Acompanhe. Olha, o país está dividido, muito rachado, a eleição mostrou isso, e o Congresso também muito dividido, mas um Congresso muito de centro-direita. E eu tenho notado que o Congresso está muito resistente nessa questão da direita, de centro-direita. Acho que o presidente Lula vai ter muita dificuldade nesse começo, tem que ter bons articuladores no Congresso. E em relação à PEC, a minha opinião é que a gente tem que aprovar, mas só dando direito a 1 ano. Ninguém pode dar um cheque em branco para o governo Lula, até imaginando o que foi feito nos anos que o Lula governou o país. Então, seria uma irresponsabilidade a gente dar um cheque em branco para pessoas que governaram como o Lula governou e a presidente Dilma há uns tempos atrás. Bom, o deputado estadual Júlio Arcoverde afirma que a oposição tem buscado consenso para votar em um único candidato à presidência da Assembleia. Olha, nós estamos procurando fazer um consenso, primeiro das oposições, dos nossos deputados, para que a gente possa escolher um só candidato. As conversas começaram, mas não tem nada definido ainda em relação a quem será o candidato. Eu acho que nós temos um tempo, temos esse prazo até fevereiro, e assim a gente vai amadurecer essas conversas com cada um dos deputados. O parlamentar falou ainda do surgimento de outros deputados que possam fazer o papel de articulação feito por ele no parlamento. Isso é uma coisa natural, vai aparecer. Eu acho que nós temos grandes deputados de oposição, alguns com experiência, deputado Wilson, deputado Gustavo, deputado Mader, outros que estão entrando com muita força de vontade, como a deputada Bárbara, deputado Thales, a Gracinha que vem do Norte. Então isso é naturalmente, eles vão se formar essa articulação a partir de quando começar o mandato em fevereiro. Vou começar com o Tássio, e aí eu passo para o João. Tássio, foram declarações bem sinceras e bem diretas do deputado Júlio. É isso mesmo, Douglas. Direto, né? A palavra, ele analisa, né, essa situação da projeção do trabalho dele em Brasília, né? Eu acho interessante quando ele diz que o ex-presidente Lula, presidente eleito, vai precisar de articuladores experientes, ou seja, ele como um futuro oposicionista reconhece essa necessidade. E acho interessante, Douglas, quando ele fala também da questão da articulação, né? Ele reconhece, nós erramos enquanto oposição, perdemos a eleição e agora vamos ter que respeitar a Constituição, né? Lembrando que ontem o ministro Alexandre de Moraes decidiu
né, por não dar prosseguimento, né, decidiu contrariamente ao pedido de anulação dos votos de várias urnas, né, milhares, centenas de milhares. Que muito cá entre nós, um pedido completamente descabido do PL, né? E o deputado Júlio, apesar de ser do progressista, reconhece, de ter estado na base de Jair Bolsonaro, reconhece essa situação. João Magalhães, o deputado Júlio, não é à toa que o deputado Júlio ocupou a presidência do Progressistas, é um dos grandes nomes do partido, porque veja que até em momentos mais polêmicos, né, em momentos com maior, digamos, mais tensos politicamente, ainda assim o deputado mantém a coerência. Né? Exatamente, ele de fato é um homem do diálogo, não é à toa que é o braço direito, vamos dizer assim, do ministro Ciro Nogueira para executar as ações práticas de articulação e estratégia política aqui no Estado. É muito interessante quando ele fala no que diz respeito à PEC da transição, deixa muito claro que o olhar da oposição não é de inviabilizar, e aí quando eu falo oposição, estou falando obviamente de uma oposição que o Progressistas vai ser ao presidente eleito Lula. Não é de inviabilizar a aprovação da PEC, mas de garantir que a exclusão, né, dos programas sociais fora do teto de gastos não seja ali pelos 4 anos. Hoje comenta-se muito que há uma expectativa e de que o PT deve aceitar que os recursos para o Bolsa Família fiquem fora do teto por 2 anos. Um meio termo, já que o PT queria para 4 anos, a oposição tem seguido nesse caminho de deixar por 2 anos, então há um entendimento, é claro, que na negociação os 2 grupos precisam ceder e isso está acontecendo em nível nacional. O deputado Júlio Arcoverde, que vai assumir uma cadeira no Congresso Nacional em fevereiro, mas já demonstra aí um certo alinhamento e que de fato está acompanhando o andamento dessas negociações em torno da PEC da transição. Outro ponto interessante que ele fala é exatamente ao surgimento de novas lideranças, ou pelo menos de um nome do ponto de vista para ser o articulador da chapa do grupo de oposição na Assembleia Legislativa. Quando a gente observa o nome dos deputados eleitos pelo Progressistas, tem nomes experientes como Marder Menezes, o próprio Wilson Brandão, que é o mais experiente e tem uma capacidade de diálogo com todo mundo, isso é claro. Tem Gustavo Neiva, que já exerce inclusive uma liderança na oposição desde 2015, então é um nome apto a liderar esse grupo. Já no que diz respeito à eleição para a presidência, aí é um fato que o Progressistas precisa dialogar muito, por conta daquela dificuldade, né, de 7 nomes caminharem unidos em torno de um projeto só para a eleição da presidência. Nesse caso são 7 nomes, porque Jeová Alencar já se adiantou e declarou voto em franzese. Além de ser do Republicanos, ele já queimou a largada, vamos dizer assim, do ponto de vista da oposição. A não ser, para dar os 8, a não ser que os 7 resolvam votar em franzese. Né? É verdade. O que demonstra aí que o Progressistas, inclusive, vai precisar que esse nome seja trabalhado junto em torno de todo o grupo de 7 deputados que foram eleitos, porque de fato é um desafio da oposição encontrar um nome que consiga dialogar com todo mundo, fazer com que todo mundo ceda em determinados aspectos para que o partido continue fortalecido, o que é interessante para a sigla. Não é nem um pouco interessante que o Progressistas, mesmo sendo minoria, saia dividido ali, principalmente para a eleição da presidência da Assembleia. Mas o Tassi levantou um ponto aí interessante, foi o seguinte, o Tassi disse, olha rapaz, tá todo mundo correndo atrás do outro voto e tal. Mas o candidato do PT, Franzé Silva, tem que também ficar de olho nos votos dele, do PT. O candidato Severo Lage tem que ficar de olho também nos votos dele do MDB. Esse é um ponto. O deputado Fábio Novo sabe muito bem disso. Sabe disso demais. Aí passou por uma tem outra questão, que é essa da oposição, que é o seguinte, Jeová Alencar já declarou voto em Franzé Silva. Sim. Aí vem a pergunta, se todo progressistas declarar voto em Franzé Silva, o Progressistas foi a reboque de Jeová Alencar? E se o Progressistas declarar voto a Severo Olário, a oposição está dividida? É uma situação complicada. Douglas. Verde 3, Douglas. Pode falar, Elias. Além da questão partidária, o que mais se ouve nos corredores da Assembleia é a seguinte expressão: estamos abertos ao diálogo. Então individual. No trato pessoal pode haver aí mudanças. Então, pelo que o Elias falou aí, até o momento o que se caminha é para diálogos individuais. Não tem nada de... certo. As negociações continuam, né? O senhor comunicar que acabar? É. Já acabou? Ou falta 1 minuto, 2, não, né? Para o Jogo do Brasil.
A senhora tem 1 minuto de acordo com a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, por favor. Muito obrigada, viu? As mulheres têm voz aqui. A mulher, né? Bom, gente, só para arrematar mesmo o que vocês estão dizendo, essas declarações, as 3 das últimas declarações do deputado, demonstram, como bem João falou, o perfil dele, né? Era esse posicionamento que se esperava. E quem é que vai ser contra a questão da PEC e também de garantir os R$600 para as pessoas que mais precisam? Eu acho que ninguém. Agora, essa é a discussão, se por 1 ano, 2, 4, e como vocês bem pontuaram, há negociação, há um entendimento de que seja, em média, 1 a 2 anos, e é o que a gente espera. E há também uma certeza de que a lua de mel entre o parlamento e o futuro presidente vai ser menor do que a lua de mel tradicional com os outros presidentes. E trazendo para cá também, né? Nessa questão acho que aqui da Assembleia. a Assembleia vai dar um pouco mais de tempo da lua de mel, mas nacionalmente eu acho que o negócio vai ser mais... A lua de mel vai virar a lua de fel rápido. Em pouco tempo, né? Mas aqui, em relação a essa questão que vocês colocaram da Assembleia Legislativa e do nome de Franzé, enfim, eu acho que a divisão de 3 pode mesmo ficar mais acirrada e mais polarizada. Ainda há negociações. Olha, obrigado ao Eliezer, obrigado a Tássio Cruz, João Magalhães, Édia Maciel. Coloca aí, amanhã temos o Comando Geral a partir das 6 horas da manhã, Eliezer. Com certeza, 6 horas da manhã na FM o dia 92,7 e a partir das 7 também na Udia TV, canal 23.1. É só ligar e acompanhar as primeiras e principais informações do dia. Aí tá usando alguma coisa, Eliezer, que o usuário dele nunca mais miudar. Tá tudo certinho, normal. E ele vai dar boas notícias amanhã, porque certamente o Brasil vai ganhar. Mas o Otávio Ribeiro Neto teve uma camisa importada na Logo cor preta. cedo. Viu? Na cor preta, não foi, Neném? A cor preta, não? Minha gente. Um grande abraço a todos, muito Aquela obrigado pela bolsa audiência, cheia de um ótimo jogo. Boa sorte ao Brasil. A gente espera que o Brasil saia hoje com não só com uma vitória, mas saia hoje com uma bela exibição do jogo contra a Sérvia, que é para o Brasil efetivamente mostrar que veio, né? Já para dar um recado já no início da Copa do Mundo para o restante das seleções. Até amanhã, boa tarde.